Shalom, graça e superabundante paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-vindo à live Café com AP, onde eu tomo um cafezinho com você, né? E a gente compartilha mais da palavra de Deus. As lives acontecem por temporadas, então nós já tivemos aqui mais de 30 temporadas só no Instagram das lives do Café com AP. Algo tremendo, algo maravilhoso, né? Bem-vindo, pessoal que está entrando. Olha aí, Luiz, que Deus te abençoe, queridão. Nagasubia, Horikarabashai. Seja abençoado pela graça de Deus, homem de Deus. Aleluia. Vamos chegando, dando glória. Já chega aí, ó. Quem tem... Ó, diz que no Brasil tá frio, gente. Brasília tá um negócio sério. Eu vi vídeo de São Paulo, da Anguera lá congelada, parecia o Canadá. Então, bota um foguinho aí, bota um foguinho do Espírito aí. Vai chegando, bota um foguinho do Espírito se você deseja mais do poder de Deus nesse momento. E hoje nós estamos aqui nessa temporada chamada A Mosca no Perfume, para te confrontar nas áreas de fé e de finanças. É isso mesmo. Eu fui aconselhado por um amigo dizendo o seguinte: AP, você tem uma live devocional para uma vida plena, então você tem que abordar todos os assuntos. E como eu não fujo de assuntos polêmicos, mas também não polemizo só por polemizar, né? Eu entro para falar daquilo que Deus está falando sobre o assunto. Então, nós oramos e trouxemos aí para vocês essa temporada. Nessa temporada, a gente já falou aqui numa breve revisão, começou falando sobre a insensatez. Uma palavra-chave dessa temporada é insensatez. A mosca no perfume, ela é comparada com a insensatez. Um pouquinho de insensatez que anula a sabedoria e a honra. Dentro de qual contexto? A gente volta para o capítulo anterior de Eclesiastes, o texto-chave Eclesiastes 10:1. Aí a gente vai para o capítulo 9, do verso 14 ao 16, e a gente vê o quê? Que tinha um homem, sábio porém pobre, que salvou uma cidade pequena, com poucos habitantes, que havia sido cercada por um grande rei, e que aquele homem salvou aquela cidade. Mas depois não foi nem lembrado. Por quê? Porque ele era pobre. Então, o que tem a ver esse homem e essa cidade com o texto da mosca do perfume? A insensatez. A insensatez deste homem de não usar a sua sabedoria para adquirir riquezas, para fazer com que a sua voz fosse ouvida, talvez em meio a uma cidade que só o reconhecesse se isso fosse necessário. Enfim, falamos da sabedoria humana que preenchia aquele homem, diferente da sabedoria divina, porque o livro de Eclesiastes propositadamente joga a gente no chão. Ele leva a gente à lona, a total esvaziamento, a total falência, certo? Bom dia, família abençoada de Deus, é isso aí, família Café com AP, Deus te abençoe, bem-vindo você que está chegando, Juliana Toledo, Delas Calçados, quem mais está aqui? Olha aí, ó, Nádia, Deus abençoe, Cleonilson, Ju, minha amiga querida, Josi, Eugênia, minha sogra querida, grande beijo, Manuelita, Crispita, Deus abençoe, Andréia, Carol, beijão, Nelma, olha aí, ó, Nascimento, maravilha, o Luíque, Carmen, muito bom, vamos nessa. O que acontece, gente? Nós vimos que o livro de Eclesiastes, que é o pano de fundo, né, dessa temporada, ele nos leva propositadamente à lona para nos jogar no nosso rosto a nossa forma humana de tentar ver Deus em todas as situações. A busca pelo prazer, a busca de todas as coisas da vida pela ótica humana.
Mas isso é proposital. Por quê? Como nós revelamos ontem, o final do livro de Eclesiastes, ele nos ensina nos últimos versículos que existem as boas novas do juízo. Olha que interessante, né? O que ele fala? Que enquanto a ótica humana diz que tudo é vaidade, ele usa o termo vaidade de vaidades, ele está se referindo à futilidade. Então, pela ótica humana, no final das contas, tudo é futilidade. Mas quando ele diz que toda a obra, quer seja boa, quer seja má, será levada a juízo por Deus, ele está nos revelando um segredo. Ele está dizendo, faça tudo valer a pena. Aquilo que a ótica humanista mostra no final, que tudo é vaidade. Por quê? Por que a ótica humanista leva a esse ponto? Porque ela começa te pregando o seguinte, não, busca leveza na vida. É lógico, ninguém quer passar uma vida reclamando, nem carregando um fardo. Mas essa leveza que te rouba a responsabilidade, a coragem de encarar as coisas, pela ótica de Deus, ela te leva a rir de tudo. Não, ria de si mesmo, ria de tudo. Leve a vida mais leve. Só que chega uma hora que você está rindo de tudo e nada mais faz sentido. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Eclesiastes 3 que existe um tempo determinado para cada coisa. E existe o tempo de rir e o tempo de chorar. O livro de Eclesiastes está exortando veementemente, confrontando a visão hedonista. O que é isso? De uma busca de uma vida sem dor. Quando, na verdade, Deus não nos poupa do sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele tem propósito. Por quê? Nós trilhamos o caminho da sabedoria através do sofrimento. Depois que nos tornamos sábios, passamos a aprender com os erros dos outros, não mais com os nossos. Mas o ser humano, 99,9%, eles estão ali aprendendo com os próprios erros. Aí, ó, vida de dor, vida sem dor não é cruz. Existe um processo de acesso ao céu que é morte. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. E aí, eu não estou me referindo somente à morte, no momento que você deixa esse mundo e vai se encontrar com Deus. Mas eu estou falando da morte diária para a sua vontade. Não que eu já preguei errado muitas vezes, muita gente prega, a morte do eu tem que matar meu filho, você não tem que matar teu eu. Você tem que matar a vontade do seu eu. E a forma como você mata a vontade do seu eu determina se você vai ter sucesso ou não nisso. Porque Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Então, sufocar a sua vontade não é sacrificar a sua vontade. Nós falávamos sobre como as ofertas nos representam. Então nós falamos da insensatez em não prosperar e falamos que a nossa oferta tem uma voz no tempo em que nós estamos vivendo agora. E aí, esta oferta, ela segue padrão de sacrifício, para que a gente obtenha o recurso que já nos pertence e está com Deus. E o Senhor diz, o tempo é propício e devido para que recebam aquilo que já vos dei, para que proveis o melhor e superabundeis em toda graça, por isso, levantem-se e andem, rendam-se em sacrifício, pois tudo está preparado, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Uau! Uau! Essa live é dele. Essa é a live dele. Marca alguém para assistir essa live com a gente. Eu não sei você. Mas deixa eu falar um pouco de mim. Eu fico esperando a hora do dia do Café com a P, para Deus falar com a gente. Às vezes não é fácil não, né? Hoje, gente, vocês não imaginam que eu já corri hoje.
Hoje deixei Valentina na escola, Glaucio foi trabalhar, fui ensaiar, saí no horário certinho, mas correndo para chegar e buscar ela na escola. E sabe o que aconteceu? Quando eu entrei na minha cidadezinha aqui, tudo parado, teve algum incêndio, teve alguma, além da obra que estão fazendo. Gente, quando eu vi no relógio, eu estacionei o carro em qualquer lugar e comecei minha maratona do dia. Corri até a escola, depois voltei, depois fui deixar na escola de novo. Mas por quê? Além de tudo, eu estava pensando, meu Deus, tenho café. Eu quero estar ali e ouvir a voz de Deus. Então eu fico contando esses minutos, porque eu sei que Deus trará coisas poderosas para nós. Aleluia. É um tempo precioso, é um tempo diferente de tudo. É um tempo que Deus preparou para nós. Então, pare e usufrua desses minutos aqui juntos, onde Deus está falando conosco poderosamente. Quando Deus fala, como Ele acabou de falar aqui, eu me espanto, porque me confronta, me desafia, me exorta. Nós falamos, voltando então aqui, que a sua oferta tem uma voz no tempo em que você vive agora. E aí a maneira como nós nos apresentamos define tudo. Falamos da oferta de Abel e Caim, falamos por que Deus aceitou a de um e do outro. Depois você assiste a live. Depois nós vimos, aleluia, é isso mesmo, é preciso tirar as cinzas, né, para que Deus traga o novo. É isso aí, sopra, Senhor. Deus está soprando agora. Beijo para Zélia, Samanho, Pastor Bira, grande abraço para vocês, saudade. Então, queridos, Ori Calabaço Decão. Uau, o Senhor diz, breve chega o tempo do fim, onde eu estarei convosco, diz o Senhor. Uau. Então hoje nós vamos falar da relação de fé e finanças com o propósito da vida. Por quê? Nós vemos aqui o contexto da história deste homem sábio, mais próspero, que salvou a cidade e não foi lembrado. Será que esse homem cumpriu o propósito da vida dele? Será que ele pôde ver perdurar o fruto da sua sabedoria? Jesus, quando adverte os discípulos, ele diz assim, que vocês deem fruto e que o fruto de vocês permaneça. Não é só produzir bons frutos, dignos de arrependimento, mas é produzir frutos que permaneçam. Então, existe um propósito na manifestação das riquezas de Deus, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, que dentre elas Deus deseja nos abençoar em todos os aspectos para que nós cumpramos o propósito que Ele planejou para nós. Então aqui é muito importante você perceber essa relação da mosca do perfume com o propósito de vida. Um pouco de insensatez anula sabedoria e honra. A Bíblia nos fala lá em Provérbios que com sabedoria se edifica a casa, mas com um pouco de astutícia essa casa é derrubada. A Bíblia nos fala que o que nós temos na terra é o nosso bom nome, é o que é a honra. Mas um pouco de astutícia pode anular isso. Qual a relação das riquezas e o sentido da vida? Deus deseja manifestar toda sorte de riquezas para que a gente cumpra o propósito dele. Nós vemos aqui o seguinte, o nosso propósito está ligado com a nossa identidade em Deus. Está ligado com quem Deus é, com quem Deus se manifesta em mim e em você. Quando a gente para pensar um pouco nessa questão de propósito, né?
O propósito está ligado com coisas que você ama fazer, né? Está ligado com coisas que você vai solucionar na vida de outras pessoas. E está ligado, principalmente, com o seu maior problema neste exato momento. Uma das maiores perguntas que me fizeram em quase 30 anos de ministério é: como que eu descubro o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro, você descobre o propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, você descobre a especificidade desse propósito para a sua vida. Se a gente for generalizar o propósito de Deus, eu quero te levar para Efésios capítulo 1, verso 10 em particular. Diz que o propósito de Deus, né, manifestar esse mistério de convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra, para que o Filho seja glorificado. Então, esse é o propósito. O propósito é que o Filho seja glorificado através da conversão de todas as coisas do céu e da terra nele. Por isso que Jesus ensinou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que a Bíblia nos fala que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, tanto na terra quanto nos céus. Você pode estar pensando: tá, Pê, mas e a grande comissão? Gente, a grande comissão é o start. É o start. É só a porta de entrada do propósito de Deus. É a salvação e você ganhar almas. Mas o propósito soberano de Deus é fazer com que sejam convergidos em Cristo e glorifiquem a Cristo todas as coisas. Seja aqui, seja no céu. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende o meio pelo qual a gente glorifica o Senhor e faz tudo valer a pena, conectando tudo a Ele através de sacrifício. Nós vemos, então, que dentro disso a gente vai descobrir, de um lado, talentos e do outro, limitações. Seus dons e talentos denunciam como você pode glorificar a Deus, sendo solução e também respondendo à vida de outras pessoas. Agora, seus problemas e as suas limitações também indicam o seu ministério. Porque a Bíblia nos fala que nós somos consolados em toda a tribulação para consolar a outros que estejam passando pelo mesmo problema que nós já passamos. Significa, você tem autoridade na luta em que você tem vitória. Significa, você tem autoridade na área que você prospera. Vamos falar, vamos vir aqui no vocabulário? Prosperidade. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é adquirir, administrar e compartilhar riquezas. Tem pessoas que ganham 30 mil e devem 50. Essa pessoa não é próspera. Tem pessoas que ganham 10 mil e vivem da sobra, economizam, abençoam os outros. Eles são prósperos. Então, prosperidade é ser pleno, inclusive nas lutas. Prosperar é ser bem-sucedido naquilo que você faz. Começar e terminar. E por aí vai. Então, você tem autoridade na área que você prospera. Por exemplo, eu nunca me vi um escritor até eu escrever e lançar alguns livros. A partir do momento que eu tive a experiência de lançar o primeiro, o segundo, o terceiro livro impresso, né? Quarto livro impresso, né? Então eu tenho aqui o Oráculos de Deus, o Ministério de Todos os Santos, o Manual da Felicidade, o Kit de Sobrevivência em Casa, que ganhou uma versão no Brasil de poucas unidades impressas. Eu tenho autoridade para dizer como que é começar da página em branco e lançar um livro. Por quê? Porque eu vivi o processo, eu prosperei nesse processo. Enfrentei lutas, desafios. E aí você? Que área que você tem autoridade? A área que você prosperou em meio à luta. Deus quer que você prospere. E a Bíblia nos fala que nós fomos enriquecidos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que acontece?
já está à nossa disposição, está tudo pronto. Como que nós acessamos isso? Através de oferta. Ofertamos nossa vida, nossos dons, nossos talentos, ofertamos limitações, fragilidades. Pedimos. No meio disso, associado a qualquer uma dessas ofertas, entra o processo de arrependimento ou de propósitos, a gratidão. Nós falamos ontem que a sua oferta tem uma voz no tempo em que você vive, por isso você pode e deve associar a sua oferta financeira o quê? Propósito. Então, você associa propósito porque se o seu dinheiro te representa, tempo é dinheiro, então a sua oferta te representa. E te representa em vários sentidos. O Novo Testamento não entra em detalhes sobre jejum e oração. Tá? Por quê? Porque jejuar no Antigo Testamento era algo bem ensinado. Da mesma forma, ele não entra em detalhes financeiros, por quê? Porque Deus tinha dado orientações financeiras no Antigo Testamento. E uma dessas orientações nos traz um princípio, que as ofertas estavam associadas a sentimentos e atitudes. Ofertas de gratidão, ofertas pelo pecado, oferta pela culpa. Cada oferta tinha ali associado assim um propósito. Por quê? Porque a fé se manifesta através de ações. E quando você, principalmente financeiramente, você age, você está revelando o que está dentro de você. E aí nós falamos um pouco ontem sobre essa questão de quantas pessoas deixam de ser fiéis financeiramente porque elas ganham muito. Então elas pensam, se eu ofertar essa quantia demais, né? O que ela está tendo? Ela está tendo avareza, né? E está menosprezando o lugar onde ela está semeando. Essa é a forma como a pessoa está se comportando diante da oportunidade de investimento no reino de Deus, na vida de pessoas. O que acontece? Está expresso no não ofertar dessa pessoa, no não dizimar dessa pessoa, os sentimentos e as atitudes. Isso é uma semeadura. Essa ausência, essa não ação é em si uma semeadura que vai trazer resultados negativos. Eu ganho pouco para ser fiel assim. É medo, falta de confiança, falta de compromisso. E por aí vai. Hoje, eu quero te mostrar o seguinte, que o teu propósito, sejam as tuas limitações ou os seus talentos, eles também precisam acessar os recursos de Deus para que eles sejam cumpridos. Sejam esses recursos espirituais, que vão te capacitar espiritualmente, sejam os recursos emocionais, que Deus também pode te proporcionar, ou os relacionamentos vão poder te proporcionar, mas os recursos financeiros. E aí você pode fazer como, se eu não me engano, foi John Wesley que disse, trabalhar e ganhar o máximo de dinheiro que você conseguir, economizar o máximo que você puder e ofertar o máximo que você puder. Então aqui tem uma ação. Primeiro, você vai, Deus, olha, eu entendo que eu tenho um propósito na minha vida. Eu vou trabalhar para esse propósito. Às vezes você não vai trabalhar na área que você ama, não é verdade? Mas você vai trabalhar para quê? Para que você possa viver na área do seu chamado. É um privilégio poder viver na área do seu chamado. A Valentina está crescendo, já tem mais de 8 anos, e vai aprendendo as coisas, né? Aí esses dias ela falou assim, pai, qual é a sua paixão? Eu falei, meu Deus. Falei, Jesus. Ela, como assim? Eu falei, eu falo de Jesus, por isso eu sou um apóstolo, um pregador do Evangelho. Aí ela, e quando começou sua paixão pela música? Aí eu contei para ela, né, que eu tinha uns 11 anos, eu fui num acampamento, e lá tinha o pessoal do louvor, e na hora livre eu pude chegar perto dos instrumentos, perguntar para o tecladista como que funcionava. Ele dedicou uma meia hora para me mostrar as coisas. E eu voltei para casa empolgado, e minha mãe me botou numa aula de piano,
de uma professora, uma senhora que dava aula de piano no prédio onde eu morava. E comecei a contar para ela como eu passei a fazer parte do grupo de adolescentes da igreja, né, onde a nossa professora incentivava, botava instrumentos na mão da gente para a gente ministrar louvor e tal. Mas eu mostrei como eu uso a música para agregar na minha maior paixão, que é falar de Jesus. Mostrei para ela como a música me ajudou muitas vezes, eu dando aula de música, a levantar os recursos que eu precisava para minha manutenção pessoal, mas para o ministério. O que você pode fazer hoje, a nível de trabalho pessoal, para que você possa prosseguir em prol daquilo que Deus colocou, que está ardendo no seu coração? Muitas vezes nós apenas reclamamos, porque gostaríamos de ter tal coisa e não temos. Mas não decidimos trabalhar e dedicar o tempo que a gente poderia para aquilo. Sabe, você deve realmente dedicar um tempo a isso. A Bíblia fala que tudo está pronto, mas aonde estão todas as nossas riquezas em glória? Nas regiões celestiais, nas mesmas que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, aonde? Nas regiões celestiais. Por isso, o lugar onde estão as tuas riquezas em glória e toda a capacitação que Cristo tem, essa porta de emprego que você precisa, está no mesmo lugar onde existe a batalha espiritual, para que você não usufrua daquilo que já é seu. Como que você vai acessar isso? Você vai chegar para o Senhor e dizer: Pai, está aqui. Eu tenho essa necessidade, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa limitação, mas eu entendo que isso está conectado com o meu chamado. E aí, você fala: Pai, me perdoa se eu não entendi, se eu errei em algum momento, e me capacita. Deus vai abrir uma porta. Saiba também reconhecer pequenas sementes, porque, escute o que eu estou te falando aqui. Deus dá semente ao que semeia. Olha que interessante. Nós semeamos e aguardamos a nossa colheita. Isso é humano, isso é prático, isso é claro. Mas Deus dá mais semente para quem semeia. Sabe o que é isso? Deus aumenta o teu nível de produtividade. Então, Deus quer aumentar o seu nível de produtividade. Sabe o que você aqui que está falando aqui, a Juliana Tendolo, né, falando, está desempregada e tal. E você que está empregado também, tá? Pega e faz uma lista. Faz uma lista aí, ó, 50 maneiras pelas quais eu posso levantar recursos. Escreve essa lista. Eu me lembro aqui, a pastora Zélia, né, que está aqui, pastor Bira, um dia, não sei nem se eles vão lembrar, o pastor Bira morava lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e ele ensinou a filha deles, a Carol, que era pequenininha, a fazer biscoito. Um biscoito com a história do biscoito lá, um biscoito, tinha uma receita especial. E aí ele ensinou ela a fazer aquele biscoito e vender aquele biscoito. E ele falou para mim, ó, isso é interessante, porque se minha filha tiver algum momento de necessidade, ela sabe fazer isso e levantar recursos com isso. Tá? Isso foi tão legal. Isso eu estava falando com a Valentina, filha, nós temos que intensificar nossas aulas de piano com você. Por quê? Porque independente da profissão que você faça, muitas famílias criaram negócios familiares, onde os pais passaram as profissões para os filhos. Então, ó, sua avó, Ana, sabe costurar, sua mãe sabe costurar, você pode aprender com ela. O pai pode te ensinar piano. Você, em algum momento, seja por hobby ou por profissão, você pode usar isso para levantar recursos, para você seguir na sua própria missão. Então faz a tua lista. Age, opera, né? Olha aí a pastora Zé comentando aqui, Carol está hoje fazendo engenharia de alimentos, estagiando numa fábrica de biscoito. Como Deus é lindo, como Deus é lindo. Obrigado, Zélia, obrigado por compartilhar isso com a gente, né? Olha que coisa séria. Vocês estão entendendo?
Não, aprenda a não desprezar pequenos começos. Você aprender algo e aprender a multiplicar aquilo, levantar recursos com aquilo, é espiritual. É tão espiritual quanto você dobrar os joelhos, é tão espiritual quanto você orar em línguas. A Bíblia nos fala no Salmo 1 que quem anda segundo o conselho, para você não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Então quer dizer, se você anda no conselho de Deus, ou de pessoas de Deus, né, o que vai acontecer? Você vai seguir um caminho, uma vereda de justiça, de verdade. E você vai se assentar nas regiões celestiais em Cristo com autoridade. Você vai reconhecer o lugar onde Jesus já conquistou para você e te colocou. Só que isso vai se manifestar muitas vezes com pequenas respostas. Pequenas respostas. Continua, Juliana. Continua fazendo tuas lives. Quando eu comecei o Café com a P em 2016, eu fui duramente criticado por pessoas que me amam. E diz, o teu café não está dando nada, não tá causando. Aí no dia que eu fui confrontado com essa frase, na época era no Facebook, né, os Cafés com a P. E eu estava começando, gente. Só tinha live no Facebook. E eu fiz um desafio comigo mesmo de 365 lives e fui. Né? E nesse dia que eu fui confrontado, uma pessoa da Alemanha, uma cubana, que mora na Alemanha, botou um testemunho no Facebook, dizendo assim, lembra de mim? E ela contou todo o testemunho. Eu falei, claro que eu lembro. Ela falou assim, lembra de mim? Deus te deu um sonho a meu respeito. Você escreveu numa página de uma Bíblia, datou e assinou, e quando você veio a Berlim, você me conheceu e mostrou a sua Bíblia. E aquela data era a data em que eu estava me convertendo e saindo das ruas. E Deus estava quebrando uma obra de feitiçaria na minha vida. Hoje eu estou liberta para a glória de Deus e etc, etc, etc. Aí eu mostrei para a pessoa que estava me criticando, dizendo, você não está causando. Eu falei, olha aqui, o que Deus está causando. Essa pessoa deu um testemunho público do que Deus faz. Lá na minha live. Então, não desista. Não desista. Siga em frente. Né? Aleluia. Aleluia. Bom, teu propósito, Deus quer te abençoar financeiramente. Por exemplo, hoje eu estou aqui, no campo da minha missão, durante o tempo que Deus quiser para mim. E estar aqui diariamente, viver aqui onde eu estou, não é fácil, não é barato. Né? E Deus sabe quantos trabalhos, quantas coisas a gente fez e faz por causa de um chamado, por causa de um propósito. Eu sou escritor de livros, eu sou músico profissional, sou pregador do Evangelho, também trabalho na internet com lançamento de conteúdos, e etc. Mas já limpei chão nessa terra, né? Já limpei rua, já varri chão, tudo por causa de um chamado. Faça valer a pena, faça valer a pena. Eu me lembro, alguns anos atrás estava aqui limpando o chão e pensando, Jesus, eu queria estar pregando, mas eu estou aqui. E sabe o que eu fazia? Eu te digo isso de coração, porque muitas vezes eu não queria estar ali, eu queria estar ocupando meu tempo com outra coisa. Não por causa do trabalho em si, todo trabalho honesto enobrece e precisa ser feito. Mas porque eu falava assim, peraí, pai, eu acho que eu faço isso direitinho, mas nem faço tão bom igual outras pessoas, sabe? Será que eu não sou mais útil em outro lugar? Mas eu entendia que eu tinha que fazer aquilo para a glória de Deus. Então eu limpava e perguntava, Jesus, tá bom para o Senhor entrar aqui? Então, entenda o tempo que você está vivendo. Faça valer a pena. Nem sempre as coisas vão ser imediatamente ideais como você planejou. Mas Deus te dá sementes. Né?
Quando Deus deseja manifestar o futuro, Ele te dá esse futuro em forma de sementes, para que você plante, cultive e ele se manifeste. Aí você vai entender a diferença das visões. A visão proposital de Eclesiastes é vaidade de vaidades, futilidade, tudo futilidade. Só que o oposto da vaidade das vaidades é o santo dos santos. Enquanto a visão humanista te leva para a futilidade e ver que nada vale a pena, o Senhor te convida a trilhar um novo e vivo caminho até o lugar santíssimo e lá encontrar propósito em tudo que você faz. O contrário de vaidade das vaidades é o santo dos santos. Por isso que eu amo aquela canção que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Porque é no santo dos santos que nós encontramos o propósito de Deus. E nós nos encontramos no propósito de Deus. Muitas pessoas, não entendem esse caminho até o santo dos santos. Esse caminho começa na entrada pela porta do tabernáculo, aonde nós tivemos um encontro com Jesus. Ela passa pelo altar do sacrifício, aonde nós constantemente ofertamos a nossa vida, entramos no lugar santo e aí entendemos uma vida de comunhão, uma vida de testemunho, uma vida de oração. Entramos pelo véu rasgado no lugar santíssimo e ali somos capacitados pela glória de Deus. Para quê? Para sairmos e compartilharmos isso pelo mundo. Agora, muitas pessoas perdem o propósito. E perdem o propósito porque não entenderam o porquê é importante adquirir, administrar e distribuir riquezas. Hori calabasande cai, torimanahambas. Eis que vivo e vivo para sempre, e para vos abençoar é que eu vos chamei. Tetopia sandecai, porque o meu nome é exaltado e glorificado quando vocês realizam a minha vontade. Nemanaya sudekai, para a vida eterna, manifesta em todos os lugares, foi que eu vos chamei. Aleluia! Muitas pessoas perdem o propósito ou a alegria do propósito. E aí elas passam a correr atrás do dinheiro pelo dinheiro, elas passam a correr atrás das coisas simplesmente pela manutenção natural da vida. E tudo passa a ser comum quando Deus nos convida para vivermos tudo de maneira extraordinária. Viva o simples de maneira extraordinária. Essa é a riqueza que eu tenho para compartilhar contigo. Quantas vezes eu sou criticado, né? Quantas vezes eu sou criticado e as pessoas dizem assim: não, Rafael, você tem essa cara aí de rico, você não tem luta, você não tem problema. Eu sou criticado, sabe por quê? Porque eu decidi viver um estilo de vida tendo ou não tendo. As pessoas muitas vezes elas nem me perguntam. Elas deduzem, as pessoas não perguntam para você. Elas deduzem o que elas querem. A questão é a seguinte: eu decidi viver a minha vida e compartilhar de maneira que vale a pena. Eu decidi viver o simples. É engraçado, gente, é engraçado demais. Estávamos eu e a Glaucia na casa de um pastor amigo nosso aqui, e eu já brinquei aqui, já falei para vocês, né, que eu sofro bullying por causa dessa minha cara, né? O povo me julga, né, de rico, milionário e tal. E aí a gente estava na casa desse pastor amigo e eles tinham servido ali, gente, era guaraná, era água, era qualquer coisa, nos copinhos bonitinhos. E eu e a Glaucia estávamos ali conversando, só nós dois ali, aproveitando para conversar num cantinho, né? E esse amigo chegou e falou assim: meu Deus, que casal chique, que casal isso, que casal aquilo, né? Mas por quê? A gente decidiu viver o simples, de maneira extraordinária.
Sabe, se você vai comer um ovo frito com arroz, monta o prato. Você vai tomar um café, bota o pires. Sabe, viva o simples de maneira extraordinária. Faça tudo valer a pena. Entende? Por quê? Porque senão você perde o propósito. Propósito não está você em chegar em determinados lugares, mas a forma como você chega no lugar que Deus planejou para você. Bom, é muito importante você entender como adquirir as riquezas deste mundo e as riquezas espirituais para investi-las no propósito de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. E assim você vai conseguir, dentro do Santo dos Santos, viver essa vida. Não entrando e saindo da presença de Deus, mas vivendo na presença de Deus e manifestando aquilo que você recebe para todos, de maneira que todos tenham vontade de viver isso. Amém? Um abraço para Camila, para o Jeremias. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A questão da figueira, né, Camila? É um fato interessante, porque a figueira ela tinha uma aparência de frutífera numa época que não era para ela produzir frutos. Então é como se aquela figueira fosse uma mentirosa, né? O símbolo da religiosidade, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja um tempo de escassez, num tempo de esterilidade, saiba continuar adorando o Senhor e se entregando e ofertando ao Senhor tudo que você tem, tudo que nós temos, né? Deus, quando a gente fala de plenitude de vida, a gente não está falando de ausência de estações, ao contrário, né? A gente está falando da presença de Deus nos sustentando em qualquer que sejam as estações da vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Paizinho, renova agora identidades e propósitos. Desperta, queridos amigos, aqui para buscarem todos os meios possíveis para investir nos chamados, nos propósitos, sejam da própria vida ou de pessoas ao redor, ou dos líderes conectados a nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente vem com a live Café com a P, a mosca no perfume, para a gente tirar isso aí, né? Tirar essa mosca e falar de honra, né? Falar de sabedoria divina. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se eu tivesse pregado sobre cura, eu estaria orando pelos enfermos agora. Se eu tivesse falado sobre batismo com o Espírito Santo, eu oraria para você recebê-lo. Como eu falei também de finanças, eu quero dar a oportunidade de você ofertar. Em primeiro lugar, se você está passando aqui pela live, que está me ouvindo, eu costumo incentivar as pessoas a ofertarem nas suas igrejas locais. Oferta. Pega agora aí o Pix da tua igreja, do teu pastor. Faz isso de coração, né? Se você também quiser investir no nosso ministério, na nossa vida, você também pode. Você não é obrigado a isso, mas você pode fazer isso, né? Tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros@gmail.com, ok? Se você quiser selar essa mensagem com isso, nessa temporada especial, você pode fazer. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, cumpram seus votos. Pessoas que fizeram votos com Deus e com pessoas e que não cumpriram. Cumpra. Cumpra. Quero terminar falando uma coisa. Antes de eu falar, olha a Nádia aqui. Quero dar um testemunho. No ano de 2020 eu ofertei no seu ministério. Deus abriu mais uma porta para mim e me devolveu outra fazenda. Uau! Glória a Deus, Nádia. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Obrigado por compartilhar com a gente. Viu? Deus tem dito para nós que nós somos um gasofiláceo sarado, uma terra fértil. E o teu testemunho comprova isso, sem medo da gente dizer. Amém?
Obrigado, querida, por espontaneamente compartilhar isso com a gente aí. Aleluia. Se você, assim como a Nádia, tem fé e deseja fazer isso, faça isso. Semeia aí, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estou fixando aqui meu e-mail. E eu ia dizer um negócio, deixa eu lembrar aqui. Tá. Olha só. Você aí que fez um voto com Deus. Deus está falando contigo agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes, o Deus que falou contigo para você fazer um voto, falou com alguém para quem você disse que faria o voto, que ele receberia. Quando você não obedece, o outro sofre. Uma vez na minha vida, Deus mandou eu sair de determinado lugar e ministério e para minha casa, que Deus estaria abrindo uma porta. E ao mesmo tempo Deus falou com outro pastor que me ligasse e que me contactasse para assumi-lo numa posição. E esse pastor levou 3 meses para ouvir e obedecer a voz de Deus. Esses 3 meses, a vida dele entrou em grande luta. E a minha também. Até que ele decidiu obedecer e as portas se abriram. Então, não tarde. A Bíblia não manda você fazer votos, mas ela diz, se você fizer, os cumpra. Amém? Vai no link da bio, vem fazer parte do grupo do Telegram da família do Café com AP. Ali também existem alguns e-books à sua disposição para você adquiri-los, tá bom? Fica na paz, eu vou salvar essa live. Se você quiser, vai lá, curte, comenta e compartilha. Amém? Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.